Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro da catequese. Hoje nós estamos com o tema Jesus nos ensina a ter compaixão. Você conhece pessoas em situações de dificuldade? Moradores de rua, crianças abandonadas, doentes nas filas de atendimento dos postos de saúde ou hospitais, mães com filhos pequenos em filas diante de creches ou escolas, ônibus lotado, pessoas comendo restos de comida na rua. Como a gente vê que existem pessoas com dificuldades, não é? E o que será que é feito para resolver ou minimizar o sofrimento das pessoas? Por que será que essas situações são tão comuns entre nós? Hoje Jesus vai nos ensinar sobre esse tema. Vamos ver o que ele vai nos ensinar? Então, pega a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. A parábola do bom samaritano. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora, pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. A parábola do bom samaritano nos ensina sobre o amor que temos que ter com o nosso próximo, com qualquer pessoa, independente de quem ela seja, não precisa ser um conhecido nosso. Essa parábola explica que a gente tem que ajudar aquele que é necessitado. E às vezes é uma pessoa que a gente não conhece. E quem são os personagens dessa parábola? Nós temos o homem assaltado, o sacerdote, o levita e o samaritano. Os levitas eram os sacerdotes que animavam com cantos e instrumentos as liturgias do templo. Os sacerdotes eram os mestres da lei. E o samaritano era o povo que morava no lugar chamado Samaria. Qual que foi a atitude de cada um desses personagens? Eu imagino que o sacerdote e o levita estavam passando por aquele caminho com alguma missão. Eles tinham alguma coisa para fazer, né? Que alguém deve ter pedido para eles, né? Imagino que deve ter falado assim: olha, eu te dou essa missão, eu preciso que você faça e não deixe que nada te atrapalhe no meio do seu caminho. Vá lá e faça e chega até o seu destino final. Então, penso eu que a hora que o sacerdote passou por ali, viu aquela pessoa caída, toda ferida e machucada, e falou: não, eu tenho essa missão e eu não posso me distrair com as coisas que estão ao meu lado, ao meu redor.
eu tenho que continuar. Me desculpe, coitado desse homem, mas eu não vou poder parar para ajudá-lo porque eu tenho outra missão para fazer. Mesma coisa o levita, né? Acredito que ele tinha uma missão também pelo caminho dele, não queria se atrasar, não queria se comprometer com alguma coisa que acontecesse no meio do caminho, deve ter pensado a mesma coisa. Não posso me comprometer aqui ajudando porque eu tenho uma missão para fazer. Já o samaritano estava passando por ali e ele teve compaixão. Ele ficou pensando, meu Deus, essa pessoa está ali toda ferida, machucada. O que alguém faria por ela? Iria ajudá-la, então acho que eu vou fazer isso também, vou ajudá-la. Então quem teve compaixão desses 3 personagens foi o bom samaritano. E nessa parábola, o samaritano era uma pessoa que ela não era muito bem querida pelos judeus, não. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos moravam na Samaria, uma cidade perto ali. E por que os judeus não gostavam dos samaritanos? Porque os samaritanos eles tinham uma vida diferente. Eles não seguiam as leis. Então, os judeus achavam que eles não eram bem vistos. Se não seguem as leis, não são boas pessoas. Quem pensa que eles são? Eles têm que seguir as leis. Então, se eles não seguem, então a gente não gosta deles. Tanto que eles não deixavam nem os samaritanos passarem ali na cidade dos judeus. E o que acontece? Para fazer o caminho de Jerusalém até Jericó, eles tinham 2 caminhos. Fazer a volta para chegar em Jericó, ou ir reto e passar bem pelo meio da Samaria. Aí o que eles faziam? Os judeus faziam? Eles davam a volta, porque eles não queriam passar pelo meio da Samaria, porque eles não gostavam dos samaritanos. Então eles preferiam dar uma volta imensa para chegar a Jericó do que ter que passar pelo meio do povo da Samaria. Então você veja que realmente eles não se davam, eles não se gostavam, né? E os judeus, na cabeça deles, eles achavam que os samaritanos não eram capazes de fazer coisas boas. E aqui nessa parábola, Jesus nos traz justamente o contrário. Quem deveria ter feito algo bom, os judeus, não fizeram nessa situação. Foi aquele que era desprezado. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus. E quem que ajudou? A pessoa ferida, logo o samaritano. Ou seja, ficou esse ensinamento para o mestre da lei que perguntou ali para Jesus na parábola. O mestre da lei jamais imaginaria que Jesus falaria que um samaritano ajudou. Ele deve ter ficado assim, meu Deus, por que eu fui fazer essa pergunta, né? Agora tenho que engolir. Que não foi o judeu que ajudou, foi o samaritano. Ou seja, qualquer um pode ser o bom samaritano, né? Judeus, não judeus, nós podemos ser bons samaritanos, nós podemos ajudar aos outros à nossa volta, né? E nessa situação, mais importante ainda, o samaritano não pediu recompensa por ter ajudado o homem caído e ferido. Ele nem se preocupou com isso. A preocupação dele era ajudar aquela pessoa ferida, que estava ali, sem roupas, todo machucado, quase morto. Então, a preocupação dele era ajudar, não ter uma recompensa. Eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer alguma coisa para me ajudar lá depois. Ele nem pensou nisso. Ele simplesmente ajudou, né? E essa parábola nos desafia o seguinte, a superarmos todo e qualquer tipo de preconceito, né? Aqui não tinha um preconceito contra o samaritano. No nosso dia a dia, que tipos de preconceito nós podemos encontrar? Racial, social, sexual ou religioso, né? Quantos preconceitos tem em relação a isso? E Jesus pede a nos afirmar, após afirmar, vá e faze tu a mesma coisa. Então Jesus pede isso pra gente, né? Você quer ter a vida eterna? Então tenha compaixão do seu próximo, vai e faça a mesma coisa, né? Ame a Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo, né? Então, esse é um dos exemplos que Jesus deixou pra gente, né? E nós vivemos numa época que cada um pensa só em si, né? Esquece do seu próximo muitas vezes. Mas pequenas atitudes que nós podemos ter, né, vão ao encontro dessas pessoas que estão necessitando de ajuda. Nossas pequenas atitudes podem fazer toda a diferença, né? E Jesus mostra compaixão,
né? Ele não faz distinção entre as pessoas, então nós também não devemos fazer. A gente tem que saber acolher as pessoas, saber acolher aquele que vem às vezes ao nosso encontro, mas nem sempre o necessitado vai vir pedir a nossa ajuda. Às vezes a gente vai ver e vai depender da gente dar um primeiro passo, chegar nele e falar: o que você precisa? Como eu posso te ajudar? E tem várias maneiras, né? O voluntariado na nossa pastoral de ação social, você pode ser um voluntário, né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer para ajudar na visitação para essas pessoas, né? A gente tem aquelas pastorais que vão aos hospitais visitar os doentes também, né? Então tem muita coisa que a gente pode fazer e sempre pensando, nunca pedir algo em troca. Fazer porque você ama mesmo o seu próximo, porque você se sente feliz ajudando aquele que necessita. E o meu próximo não precisa ser católico, hein, gente? Né? Quantos que estão aí ao nosso redor que a gente vê por aí? A gente nem sabe às vezes a religião, às vezes nem tem religião. Né? Então não precisa ser da nossa religião para ajudar. Por quê? Porque Jesus vem justamente para desmistificar tudo isso daí. Não importa quem seja, não importa se é criança, se é homem, mulher, jovem, idoso, independente de quem seja, independente do tipo de raça, se é brasileiro, se é estrangeiro, a gente tem que estender a nossa mão e tentar ajudar. Às vezes a gente não consegue naquele momento, mas a gente pode proporcionar um outro momento para ajudar a pessoa também. Né? E às vezes até um animalzinho, sabia? Porque ele também é criação de Deus. Né? Temos que cuidar dos nossos animais também, não maltratando, né? Não ferindo. Cuide dos animais também, eles fazem parte da criação também de Deus. E a gente tem que sempre estar atento às coisas ao nosso redor. Né? Às vezes a gente está tão acostumado no nosso dia a dia que às vezes passa despercebido e a gente pode às vezes agir igual o sacerdote e o levita. Então nós temos que cuidar com isso. Às vezes a gente se acostuma com a pessoa que fica ali todo dia ali no sinaleiro pedindo dinheiro, todo dia na esquina, né, pedindo comida. E agora em tempo de pandemia a gente vê muita gente desempregada, sem dinheiro para comprar alimento mesmo. Né? Então a gente percebeu também na nossa igreja que aumentaram os números das famílias pedindo ajuda. Né? Nós tínhamos 40 famílias cadastradas pedindo ajuda, agora nós temos quase 100 famílias. Né? Aumentou muito. Então a gente tenta ajudar todas essas pessoas que batem a porta ali do nosso santuário. Jamais alguém vai sair de mão vazia, nem que seja com um pacotinho de comida, um arroz, um feijão, mas nunca vai sair com as mãos vazias. A gente sempre tem que ajudar de qualquer forma, né? Às vezes com uma roupa quentinha, né? As necessidades daquele momento, né? E sempre conversando, dando alento, ajudando, às vezes até de repente, na situação que a pessoa tá, conseguir um emprego para ela. Né? Às vezes a gente pode dar essa oportunidade também. A gente já viu quantas pessoas pedindo ajuda para encontrar um emprego e conseguem, né? Às vezes você está com uma vaga ali em alguma empresa e a empresa dá essa oportunidade para essa pessoa, né? Porque as pessoas, elas não querem passar necessidade. Pergunte para um morador de rua: é isso que você quer para sua vida? Você quer ficar morando aí na rua? Muitas vezes a resposta é não. Mas ele se encontra naquela situação. Ninguém quer morar na rua, ninguém quer passar fome, ninguém quer passar sede, ninguém quer passar frio. Todo mundo gostaria de dormir numa cama quentinha, macia, ter um teto para dormir, ter um emprego para trazer o sustento para sua casa. Ninguém quer passar dificuldades. Mas infelizmente algumas pessoas acabam se encontrando nessa situação. E às vezes a gente não pode nem julgar essa pessoa que está na rua, a gente não sabe o que aconteceu com ela, por que ela está na rua. Né? Normalmente tem várias situações que acontecem até ela chegar a morar na rua. Né? E às vezes é conversando com essa pessoa, dando uma ajuda, um ombro amigo, né? Um ouvido para escutar a história dela e tentar reverter essa situação. Às vezes a gente tem essa oportunidade. Se a gente tem essa oportunidade, a gente tem que aproveitar, né? Hoje nós vamos encerrar o nosso encontro com uma oração muito bonita, a oração de São Francisco. E através dela nós vamos pedir forças ao nosso Senhor, força para as nossas fraquezas, para as nossas limitações.
e capacidade de transformar os nossos pequenos gestos em atitudes de compaixão para o nosso próximo. Reze comigo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Maria.